Bem, vamos iniciar aqui a aula sobre valor numérico de uma equação algébrica. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, qual a diferença entre expressão e equação? Bem, já foi explicado para vocês que a expressão numérica, você substitui o valor de x. Geralmente, ou ele dá no próprio enunciado da questão, ou então você tem que atribuir valores e substituir. E não tem essa igualdade. E a equação, por sua vez, ela tem essa igualdade. Então, como é que eu resolvo uma equação? Tá? Bem, na equação, nós não vamos trabalhar substituindo. O que a gente vai fazer? Ó, percebam que ela tem... Essa primeira aqui, ela é bem básica, né? Uma equação linear. Então, ela tá bem básica. Uma variável só, né? Então, como é que eu faço? Utilizando a operação inversa. Nós temos, primeira coisa, olha, a variável, ela gosta de ficar antes da igualdade. Então, ela tem que ficar antes da igualdade. Como é que eu faço? Nós temos x, repete, né? O x, igual. Aí, boto que já está do outro lado, que seria o 6. Esse menos 2, olha, gente... qual é a operação inversa da subtração? Eu vou passar ele para o outro lado. Você terá que deixar agora variável de um lado, número do outro, né? Então, se ele tá subtraindo, eu vou passar o quê? Somando. Tá? Então, x igual 6 mais 2, 8. Então, esse aqui seria o meu valor de x. Isso aqui é uma equação. Olha, nós temos... um outro exemplo de equação. Vamos dar aqui, ele tá faltando o sinal de igual, né? Vamos colocar aqui. Nós temos 2x mais 20 igual a 15. Então, qual seria o meu valor de x? Primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o x sozinho, né? Antes da igualdade. Então, nós temos 2x... Vamos modificar aqui essa equação. Eu vou colocar aqui x. Pronto, para vocês saberem como é que se comporta quando a variável fica negativa, tá? Então, nós temos 2x mais 20 igual a 15x. O que for variável, eu tenho que colocar antes da igualdade. Então, aqui vai ser 2x. Esse x, olha aqui, 15x, que está aqui do outro lado, ele vai passar para o primeiro membro com o sinal trocado. Então, se aqui ele é positivo, como é que ele vem? Menos 15x. Ok. O que tem variável está antes da igualdade, continuo. E o que é número sozinho vai para depois da igualdade. Se aqui é um mais, ele vai como operação inversa? Menos, né? Então, nós temos. Agora sim, olha aqui, gente. Sinais diferentes, o que é que eu faço? Subtraio e dá o sinal do maior, né? Então, 12 menos 15, 2 menos 15 dá menos... O sinal do maior é o do 15, né? Dá menos 13. 13 o quê? X. Igual a menos 20. Ok. Percebam que isso aqui, ó, tá tudo negativo, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por menos 1, para trocar o sinal. Porque quando eu multiplico, ó, menos com menos, dá mais, certo? Então, menos 1 vezes menos 13 vai dar 13. 13 o quê? X igual menos 1 vezes menos 20 vai dar 20. Essa variável, gente, que tá no primeiro membro, ela nunca poderá ser negativa. Nunca, certo? Porque o que eu quero é o resultado do x da variável positiva. Então, o que eu faço agora? Eu vou isolar o x, ó. X igual. Repito que já está do outro lado, 20...
E esse 13, quando ele está próximo ao x, é como se tivesse um sinal de multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, tá? Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o x aqui seria 20 sobre 13. Bem, continuando o nosso processo de aprendizado, né? Bora lá. De equação, valor numérico de uma equação. Bem, nesse caso aqui é um exemplo, eu tô dando vários tipos de exemplos diferenciados para que vocês tenham várias formas de resolver, né? Então, nós temos, ó, 5x, o que foi que eu disse? Primeiro, a variável tem que ficar antes da igualdade e os números tem que ficar depois. Só que você tá percebendo que aqui ele tem um parênteses, né? Então, vamos resolver logo esse parêntese. Repete o 5x. Aí, vamos agora resolver isso daqui, tá? Então, nós temos, ó, menos, tá multiplicando aqui o mais x. Menos 2 que multiplica, né? Quando ele tá pertinho assim, é como se ele estivesse multiplicando. Então, vai ser menos 2 vezes x dá menos 2x. Eliminando o parênteses. Aqui, ó, menos com menos dá o quê? Mais. 2 vezes 7 dá 14. Você vai multiplicar esse por esse e esse por esse. Automaticamente, você também multiplica o sinal. Ó. O sinal do x era como se fosse mais. Quando você multiplica, ó, menos vezes mais, aqui na multiplicação dá menos. Menos vezes menos vai dar mais, né? 2x vezes 2 vezes x é 2x. 2 vezes 7, 14. Continuando, pronto, eliminei o parêntese, agora eu continuo, vai ficar menos 6 igual a 14, ok. Bem, agora eu voltei aqui para essa primeira parte, né? Percebam que ele ficou no formato linear, só com uma variável, sem parêntese. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar as variáveis antes da igualdade e o que for número para depois, utilizando a operação inversa. Então, nós temos, ó, aqui tem variável 5x menos 2x. Aí, sinal de igual, 14. Esse 14 aqui, mais 14, ele vai passar para o outro lado. Se ele é mais, ele vem com menos, né? Esse menos 6 vai passar para o outro lado. Como é que ele vai? Mais 6. Percebam logo que você tem um 14 com menos 14. Mais 14 com menos 14, corta. Sobra só o 6. Aqui, gente, vamos logo resolver essa expressão, ó. Sinais diferentes, só que aqui é uma adição e subtração, né? Como é que ele se comporta? Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Então, aqui só o coeficiente, você vai fazer isso. 5x menos 2x dá 3x. Sinal do maior é positivo. Igual a o 6, que já está do outro lado. Aqui, x igual 6, que já está do outro lado. E esse aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, isto implica que x vai ser igual 6 dividido por 3 dá 2. Bem, o meu valor aqui de x vai ser 2. Continuando. Bem, vocês viram um exemplo simples, básico, né? Com dois termos, ó, com uma variável também no segundo membro, que você tem que passar para o primeiro, né? Sempre que troca de lugar o que tá no primeiro membro para ir para o segundo vai com o sinal trocado, né? A operação inversa, se for mais ele vai menos, se for menos ele vai mais. Se for uma multiplicação ele passa dividindo, né? Nesse outro exemplo aqui, nós tivemos aqui um parêntese, que você tem que primeiro, qualquer tipo de expressão, você tem que resolver o que tem dentro do parêntese e depois transformar numa expressão normal, né? Seguindo. Agora complicou mais um pouquinho, né? Nós temos a fração. Como é que eu resolvo isso? Bem, toda fração, quando tem assim um número inteiro, olha, o natural, eu posso colocar em forma de fração, que é pra... Como é que a gente faz? Coloca 1, né? Tirando o MMC disso aqui, ó, dá tudo, dá 4, né? De 4 em 1 é 4.
Então, como é que a gente faz? Procedimento, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Na fração, lembrando para vocês, para quem tá esquecido, 4 dividido por 4, 4 dividido por 1 dá 4. Ó, divide por esse e multiplica por esse, né? Então, nós temos 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 1, 4. Mais, isso aqui, gente, é utilizando o MMC, tá? MMC. Então, transformamos em um único denominador para que a gente possa dispensar esse denominador e resolver só a parte de cima. É assim que a gente faz quando tem fração numa equação, né? A gente tira o MMC da parte de baixo, ok, tá aqui. Faça o procedimento MMC, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí, depois você corta esse denominador e resolve só a parte de cima. Então, bora lá, continuando. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3x. 3x. Igual, ó, mesma coisa. Mesma coisa aqui. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 10 dá 40. Aí, aqui, quando você tirou o MMC, né? De 4 e 1... Então, você corta o denominador, a parte de baixo da fração. Aí sim, você transforma numa equação linear normal, 4 mais 3x igual a 40. Ok, e aí? Vamos deixar variável, mesmo procedimento. Variável antes da igualdade. Então, nós temos 3x igual a 40. Aqui é mais, né? E ele vai passar com o sinal trocado, que vai ser menos. Menos 4. 3x igual 40 menos 4, dá quanto? 36. X igual a 36. Esse 3 aqui tá multiplicando o x. Então, ele vem pra cá dividindo. Então, nós temos x igual 36 dividido por 3... Nós temos 12, não é isso? Então, aqui x, meu x vai ser 12. Mesma coisa, no caso aqui da fração, nós vamos utilizar, ó, a cruz, tá? Multiplicar cruzado. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente vai colocar aqui parênteses, né? Para poder resolver essa multiplicação. 2 que multiplica essa expressão aqui todinha vai ser 2 que multiplica 2x menos 15. Sinal de igual. Aqui, 10 que multiplica x menos 9. Bota dentro de um parênteses. Ok. Feito isso, eu vou fazer a multiplicação para eliminar o parênteses, tá? Multiplico esse por esse e esse por esse. Esse por esse e esse por esse. Então, nós temos 2 vezes 2, 4x. Menos 2 vezes 15 dá 30. Estou multiplicando 2 pelos dois termos que tem dentro do parênteses. Igual 10 vezes x, 10x. Menos 10 vezes 9 dá 90. Ok. Pronto. Eliminamos o parênteses. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, tirar a variável daqui, ó, que tá aqui, e colocar tudo no primeiro membro. Nós temos 4x, esse 10x aqui é positivo, ele vem negativo, menos 10x, igual. Repete o que já está do outro lado, não esquecendo dos sinais, tá? Eu tenho que colocar com o sinal que já tá, né? Que ele não tá trocando de lugar. Então, nós temos esse menos 30... ele vai ter que ir para o outro lado. Então, assim, agora sim, eu troco o sinal. Aí, ele vem com mais 30. Nós temos 4x. Gente, sinais diferentes. O que eu faço? Subtraio e coloco o sinal do maior. 4x menos 10x dá menos 6x, né? O sinal do maior, ele é negativo, que é o 10. Igual. Menos 90 mais 30. Olha aqui,
sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Isso aqui é operações com números inteiros, tá, pessoal? Mesma propriedade. Então, subtrai isso aqui, dá quanto? 60. Só que o sinal do maior é negativo. O que foi que eu disse lá no início, naquele outro exemplo? Que a variável, no final, ela nunca pode ser negativa, tá? Sempre no final. O que é que eu faço? Multiplico por menos 1. Então, nós temos, ó, menos com menos, troca o sinal de tudo. Quando eu tô multiplicando, eu troco o sinal dele. Que é positivo fica negativo, que é negativo fica positivo, né? Toda vida que eu multiplico por menos 1. Então, nós temos, aqui vai ficar 6x igual a 60, ok? Mas eu tenho que deixar o x, eu não quero saber o valor de 6x, eu quero saber o valor de x sozinho. Então, eu coloco isso, ó. X igual a 60 dividido por 6. X igual 60 dividido por 6 dá 10, ok. Bem, eu acredito que vocês viram um pouquinho, né, alguns exemplos de equação. Primeiro exemplo, equação simples, né, só lembrando que a variável tem sempre que estar no primeiro membro, isso aqui a gente chama de primeiro membro. E isso aqui vai ser o segundo membro da equação. Então, nós temos, colocando esse segundo exemplo também, lembrando a vocês que quando eu quero trocar o sinal da variável, eu multiplico por menos 1. O terceiro exemplo, nós temos um parênteses, lembrando que quando tem um parênteses, eu tenho que resolver logo o que tem dentro, né? E como aqui tinha um 2 multiplicando, eu multiplico pelos dois termos aqui do que tem dentro do parêntese, sempre utilizando a operação inversa. Quando eu estou trabalhando com fração, eu tenho que tirar o MMC, né? Utilizar o MMC, né? Tá aqui, ó, para transformar em um mesmo denominador. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Elimino o denominador e continuo com a mesma expressão que está em cima, resolvendo normalmente como eu resolveria aquelas do início, né? Já se for uma equação desse tipo aqui, ó, que é fração no primeiro membro e fração no segundo membro, eu resolvo multiplicando em cruz, tá? Isso aqui seria o primeiro membro, segundo membro. Percebam que são duas frações, né? Então, multiplica em cruz, tá aqui, ó, esse termo por esse termo por esse, tá aqui. Eliminei, fiz a multiplicação dos parênteses para eliminar os parênteses, não é isso? E depois agi, processei normalmente, colocando, deixando a variável antes da igualdade e o que for número para depois da igualdade. Bem, eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas, né? Então, até a próxima.